que você vai ouvir falar várias vezes que significa habeas corpus, também mandado de segurança, que os tribunais adoram usar esse nome, é o chamado, vou colocar aí na mensagem, é o chamado writ. Writ tem uma origem inglesa, não é right, então é writ, tem uma origem inglesa, tá? Que significa justamente a ordem, a liberação da ordem, tá? De dar a ordem. Habeas corpus, ele significa literalmente exiba o corpo. Habeas corpus, né? Mostre o corpo. Mostre o corpo, mostre a pessoa. E é esta a ideia envolvida pelo habeas corpus. Sempre que alguém estiver preso injustamente, você impetra habeas corpus e o juiz, então, ele dá a ordem de habeas corpus. Exiba-me o corpo, quer dizer, a autoridade policial, a autoridade estatal, o rei, sabe-se lá quem da época, tinha que pegar aquela pessoa que ele mantinha ilegalmente presa e deveria levar à frente do juiz. Esse dispositivo se encontra ainda hoje no CPP, na qual ele fala que uma das determinações após o habeas corpus ser impetrado é o juiz determinar que a pessoa seja-lhe apresentada. Imagina, está lá presa pelo delegado na cidade, e aí você impetra um habeas corpus e o juiz determine que o delegado leve o preso em frente ao juiz para saber se está tudo bem com o preso. A ideia é essa, tá? Eu quero que você entenda que historicamente esta é a ideia, para que você compreenda melhor o que significa habeas corpus. E que nunca mais esqueça que é estrito nos casos de liberdade de ir e vir. Se você abrir o seu Código de Processo Penal, agora vamos sim às hipóteses do CPP, você vai achar que no 647, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer coação ou liberdade de ir e vir. Tá, isso daqui é igual à Constituição Federal. Tenho a primeira informação relevante, salvo nos casos de punição disciplinar. Salvo nos casos de punição disciplinar. E quando você fala punição disciplinar, em verdade o que você está dizendo são as punições disciplinares militares. São as punições disciplinares militares. Isso também se encontra na própria Constituição Federal, artigo 142, parágrafo 2º. CF, Constituição Federal, artigo 142, parágrafo 2º. 142, parágrafo 2º. Vamos ver lá? Quem nunca viu esse dispositivo, que é o dispositivo que trata das Forças Armadas, e tem gente que acha que o trabalho das Forças Armadas dos militares é fácil. Olha só que dispositivo esdrúxulo. Parágrafo 2º. Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. O CPP trouxe aqui no 647 e a Constituição Federal de 88, a maravilhosa Constituição Federal de 88, me fala a mesma coisa. Não caberá habeas corpus nos casos de punições disciplinares militares. Veja, uma informação então é relevante passar para vocês. Esta é a regra. E isto cai na OAB do jeito que está. Porém,
qual que é a posição pacífica dos tribunais. Não há discussão nisso aqui que eu vou falar agora. Apesar de não caber habeas corpus para transgressões e para crimes militares, propriamente militares, não cabe habeas corpus apenas para discutir o mérito destas punições. Apenas para discutir o mérito dessas punições. Tá? Porquanto que, para discutir eventual ilegalidade praticada pela autoridade militar contra o militar, contra o soldado, contra o cacete, de novo abriu aqui. Contra o soldado, contra o militar de qualquer gênero, poderá impetrar habeas corpus. Então, apesar desse dispositivo, realmente a regra é não pode impetrar habeas corpus, tá? Para discutir o mérito. O que é o mérito? Eu dei uma punição disciplinar no militar de 10 dias de prisão disciplinar para ele. Só que ele discute o mérito dizendo que na verdade ele não deveria ter 10 dias, ele deveria ter 2 dias, porque a punição foi muito rigorosa. Não caberá habeas corpus neste caso. Agora, imagine que a prisão é ilegal. Se a prisão é ilegal, frontalmente ilegal, os tribunais admitem tranquilamente o habeas corpus. Tá bom? Então a primeira informação é esta para você, quando o 647 fala isso. E temos aqui no 648 as hipóteses de habeas corpus. As hipóteses de cabimento de habeas corpus. As hipóteses de cabimento de habeas corpus. Agora veja, meus caros, as hipóteses de cabimento de habeas corpus não se trata de um rol taxativo. Isso aqui não é rol taxativo. Isso é mero rol exemplificativo. Lembra do rese que o rol era taxativo? Ou estava lá ou não cabia rese? Aqui não. Aqui o que o Código de Processo Penal está nos dizendo é que, dentre outras formas de coação da sua liberdade de locomoção, eu CPP, estou dizendo que estas 7 aqui com certeza são. E quais são os casos? Quando não houver justa causa. Justa causa, meus amigos, é existência de provas para uma ação penal ou para um inquérito policial. Existência mínima de lastro probatório mínimo. Também é justa causa, deve haver para justa causa existência de fundamentação jurídica. Quando eu não tenho nem fundamentação jurídica. A exemplo de instaurar inquérito policial para investigar ações atípicas, para investigar ações que não tenham mais, que não tenha ilicitude, quer dizer, está patente a excludente de ilicitude. Quando não há indícios suficientes de autoria, você tem aquilo que chamamos de não tem aquilo que chamamos de justa causa. Então, deve existir um lastro probatório mínimo para a sustentabilidade procedimental. No inciso segundo, você tem quando alguém estiver preso por mais tempo que a lei determina. E aí você pode pensar aqui tranquilamente nos casos de prisão preventiva, de prisão temporária, em que eles têm especificamente o tempo legal previsto para isto. Tá? Professor, e o caso em que a pessoa está presa preventivamente? Aliás, a prisão preventiva ela não tem prazo, né? Mas imagine que não tenha mais o fundamento jurídico da prisão preventiva. Você pode impetrar um habeas corpus tranquilamente. O ideal seria você ingressar com um relaxamento de prisão, né? Com um pedido de liberdade provisória. E aí, por último, você chega no habeas corpus. Mas você quer ir direto para o habeas corpus?
você pode ir tranquilamente para o habeas corpus. Professor, e quando alguém está preso preventivamente e já superou o prazo para a finalização do processo? Imagine lá o processo ordinário e o processo sumário, eles têm o prazo, né, de 60 dias, 30 dias. E se eu superei esse prazo, eu posso impetrar habeas corpus? Veja, a doutrina e a jurisprudência se inclinam no sentido de que não é possível impetrar habeas corpus apenas porque o tempo do processo em si é mais extenso do que a lei permite. Imagine o caso lá de 60 dias para uma audiência, um procedimento ordinário. Nenhum procedimento ordinário termina em 60 dias. Mas é claro que, se respeitando o princípio da razoável duração do processo, que você encontra lá no seu próprio artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, o princípio da razoável duração do processo, o princípio da dignidade da pessoa humana, alguém que esteja preso por 6 meses, 8 meses, 10 meses, e você sequer marcou audiência de instrução e julgamento, você não movimentou mais o processo, é claro que aqui está flagrante, está patente a possibilidade de você impetrar um habeas corpus para colocar este réu em liberdade. Inciso 3º, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Parece bobagem, mas isso acontece. Parece bobagem, mas acontece. Às vezes o juiz não tem competência para mandar prender a pessoa por conta de ele é absolutamente incompetente. Imagine que o processo deveria ser da Justiça Estadual e caiu na Justiça Federal ou vice-versa. E aí, quando se percebeu que a pessoa está presa por ordem desse juiz incompetente. Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Muito comum, então, nos casos em que é necessário manter alguém detida e você mantém ela detida por mais tempo que o necessário para alguma diligência, alguma investigação, ela está indo na delegacia, está sendo registrado um boletim de ocorrência contra ela, mas aquele boletim de ocorrência está demorando o dia inteiro, 24 horas, e ela está lá detida e já poderia ter sido colocada em liberdade. É claro que caberão outros tipos de procedimentos, como eu já disse, relaxamento de prisão, liberdade provisória, fiança, mas habeas corpus sempre é possível neste caso. Quando não for admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza. Meus amigos, a fiança é um direito da pessoa, só não admite-se fiança nos crimes inafiançáveis. E você tem lá no CPP o regramento da fiança. E você se lembra também que quaisquer decisões acerca de fiança, julgar quebrada a fiança, sua fiança insuficiente, cabe reze, menos quando não for admitida a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza. Exemplo, o delegado de polícia, ele pode arbitrar fiança para as pessoas que praticarem crimes com crimes com pena máxima de até 4 anos. Então imagine que um crime foi praticado de 3 anos, ou um furto simples, 4 anos, e não é que o delegado arbitra a fiança e o indiciado não consegue pagar e portanto ele é colocado em prisão. Não, não é isso. O delegado, ele se nega a admitir a fiança. Neste caso, cabe habeas corpus. Quando o processo for manifestamente nulo, ok? Quando o processo for manifestamente nulo, depois de transitado em julgado um processo manifestamente nulo, o que cabe é a chamada revisão criminal, né? E, inciso 7º, quando extinta a punibilidade. E nesse caso, eu solicito que você veja de novo a súmula 695, que ela fala não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade, tá?
quando já extinta a pena privativa de liberdade.